necessário. Necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal mais necessário da internet. Estamos aqui começando, é o Necessário Podcast. Do meu lado, o Yuri foi pra praia, gente. E ele ficou um pouco mais moreno. Não. É difícil, Ele cara. é É difícil, meu amigo. É isso aí. Apesar que eu só tô moreninho porque eu fui pra praia mesmo. Obrigado. Aí, ó. Tava de férias uns dias aí. Hoje nós estamos com aquele convidado que você ama. Já tá ouvindo a risada do cara. Eu quero só dar risada ainda. Também, comentário desse, o cara já chegou chegando com os dois pés na porta, assim, né? E você vai tomar um cacete aqui, velho. Você aí, ó. Vai. Diretamente, meu filho, do Mato Grosso do Sul, Dourados. Ele que ganhou o Miss Mato Grosso do Sul. Pastor Evandro, meu filho, olha ali, ó. Tranquilidade. Bom estar aqui com vocês de novo. Olha quem chegou, gente. Coisa linda, irmãos. O negócio aqui ficou quente aqui nos bastidores. Cara... Tem gente do olho azul aqui que quase ficou preto. Gente, vocês não sabem o que é caminhar com o pastor Evandro. Ele é uma caixinha de surpresas, né? É loucura. Não. Você tá doido. O homem chega cheio de Deus aqui, quase derrubou o estúdio inteiro aqui, gente. Era pra gente ter começado há 2 horas antes. O nosso batera ali saiu chorando aqui agora do estúdio. É complicado. Foi forte o negócio. E a hora que eu fui pegar o homem lá? Carro parado no meio da rua, homem. A rajada de Deus foi forte o negócio. E eu cheguei avisando o pessoal ainda, né? Eu acredito. Ó, cara, o homem tá... Acredito. Gente, esse é o episódio número 52. Eu quero falar pra você o seguinte, que o Yuri, ele tá numa... Olha, a gente tá gravando de tarde, gente. E o Yuri tem compromisso de tarde. Hoje a gente chegou pra gravar no horário mais cedo, pra ele gravar comigo aqui do meu lado. Mas quem que grava mais cedo quando é o pastor Evandro? Como é que nós falamos? Não tem como. Não tem jeito. Não existe relógio... Nosso tempo cronológico que não funciona. Aí eu falei até pros meninos aqui, falei assim, olha, cara, o povo vai pensar que o Yuri foi demitido do programa, mas não é isso, gente. O Yuri tá tudo bem com ele, talvez ele passe aqui e ainda dá um alô pra você, mas é porque a gente tá no corre. Eu não quero perder tempo, porque você sabe como é que é com o pastor Evandro, é polêmico, é demais. Mas então eu só tenho 2 recadinhos pra você. O primeiro é muito simples, tá vendo esse Pix que tá passando agora aqui? Gente, eu preciso que você faça uma oferta pro Necessário Podcast. Nós precisamos de dinheiro. Olha só que coisa bonita. Tremendo. Precisamos de dinheiro para manter coisas aqui. Para comprar cabo, para comprar coisas que precisam para aperfeiçoar o episódio. Você que quer ofertar, tá passando o Pix agora, gente. Manda um Pix aí nesse número que tá passando na sua tela, que todo o dinheiro... Não sei se você sabe, mas quando você manda um Pix... Tem como você mandar uma mensagem. Manda uma mensagem lá, olha, eu tava assistindo pelo Necessário, tá aqui a minha oferta. Que a gente vai destinar esse dinheiro para manutenção aqui, pros gastos que tem aqui. Então, assim, ó, faça um propósito, coloque um valor aí, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai nos abençoar também, né, René? Com certeza. A sua vida, nossa, é a vida de muitas pessoas, né? Com certeza. Nós estamos chegando em lugares que nós nunca nem... imaginaríamos, né? O alcance nosso, graças a Deus, através do nosso trabalho, tem difundido a palavra do Senhor aí para muitos lugares. Com certeza. Então seja um missionário virtual, gente. Se você não pode ir até lá, seja um cara que mantém aqui a missão de levar a palavra, informação e oferte aqui. Oferte pra gente que vai ser legal. O segundo recadinho muito rápido é pra você que ainda não se inscreveu no canal, não começou a seguir a gente lá no Instagram, não segue a gente na... Gente, o que tá faltando pra você? Aí é difícil, né? O que tá faltando pra você, meu filho? Se inscreva nesse canal, ative as notificações, clica nesse sininho, deixa o seu recadinho aí, porque tudo isso ajuda. E eu quero mandar um abraço especial, Renê, pra galera do TikTok, sabe por quê? Porque essa semana nós chegamos em 101 mil seguidores no TikTok, meu filho. Ultrapassamos 100 mil pessoas lá. Então, gente, se você nos segue lá, segue aqui também no nosso canal do YouTube. Já era pra gente ter 100 mil inscritos aqui, né? É verdade, né? Que coisa desproporcional. Não, tem que... Ó, o pessoal tá lá no só para
cliquinho. É um vai cliquinho, lá e se inscreveu, bateu, pegou, gente. Então é isso, se inscreva no canal, propague mesmo o canal pra galera. Você que tá fazendo os cortes aí, pegando os nossos cortes, é só você dar um crédito, falar que veio do Necessário, responde quando a galera pergunta lá, olha, vai assistindo o Necessário e tá tudo certo. Pode reproduzir, pode colar, pode colocar, porque o interessante é que o negócio vai pra frente mesmo, né, Vai René? pra frente, não importa se você faz um Ctrl-C, Ctrl-V, não, que a gente não tá ligando pra isso. E é isso, gente. Então esse é o nosso episódio número 52 com ele. Vocês pediram muito, o Pastor Evandro tá aqui hoje e agora vamos começar o papo com ele. Meu querido, como que você tá? Você tá maravilhosamente bem? Como que você se sente? Você tá meio trêmulo hoje. O que aconteceu, pastor? Você tá... O anjo desceu aqui nesse lugar, cara, e pegou todo mundo pela orelha e eu também. Viu? Você achou eu ainda que não ia parei de tremer ainda, que coisa. Você achou que não ia sobrar pra você, né? E sobrou. William, Deus é lindo, cara. Deus tem suas maneiras de trabalhar, a gente aqui não entende. Deus só tá precisando de alguém que esteja com a antena ligada, né? Com certeza. Aquele que tiver, ele disse, estou procurando vaso, né? Aquele que tiver desemborcado, com certeza Deus vai fazer. Eu nunca fez tão sentido pra mim, René, aquela palavra que diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo pra confundir, como nesses últimos dias, cara. Esses últimos dias eu tenho visto que é coisa louca mesmo, né, pastor? Meu Deus do céu, verdade. Então, pastor, antes da gente começar, eu não posso deixar de falar tanto em meu nome como em nome do René, do Yuri, de toda a equipe, a família, que é uma alegria pra gente receber você aqui. Obrigado. Todas as vezes que você vem pra cá, antes ainda do Necessário Podcast, ele dava um jeitinho de vir aqui ver a gente. Então, poder contribuir para isso e levar a palavra através de você para muita gente é uma alegria para nós. Inclusive, tá indo longe, pastor, o negócio? Tá indo longe. Olha, tá difícil de responder, mas estamos podendo fazer da maneira que pode. Isso, né? O povo tá chegando mesmo. Tá chegando e muitas pessoas com dúvidas, pessoas que disseram para mim assim, pastor Evandro, olha, eu tinha essas perguntas, eu tinha esses questionamentos, mas não tive coragem de perguntar nem aos meus pastores e o senhor tem respondido pra gente. Quando a gente olha ali o podcast Necessário, a gente tem as respostas e está sendo muito maravilhoso. Eu estou feliz demais porque é Deus, né? É Deus. É Deus cumprindo aquilo que ele nos fez, a promessa, né? Isso, o pastor estava falando aqui nos bastidores que quando ele tinha 18 anos, ele recebeu uma palavra, né? Que Deus ia levar para muitos lugares e hoje eu consigo compreender, porque a gente fica naquela expectativa, né? A gente vai pegar o avião daqui, eu já fui em alguns lugares, mas a gente fica naquela expectativa, Deus, tu vai levar a gente para o país, aquela coisa toda, e hoje eu entendi, na proporção aqui do podcast Necessário, onde eu estou chegando. Na Europa, praticamente, eu já fui, pelo menos ali, já em 6 países da Europa, que eu estou falando com pessoas de lá. Quer dizer, eu nunca saí do Brasil, a não ser para ir uma vez, né, lá em Israel, né, que eu ganhei esse presente, mas pessoas dentro do estado mesmo, aqui do próprio Brasil, coisas... Tá acontecendo com loucura. Olha, eu acredito que vai ser mais que isso aí, René. Vai ser mais do que online. Eu vou dar uma dica pro senhor, já tem que contratar uma secretária para começar... Deus. Responder o pessoal lá, porque senão vai acumulando, você não vai dar conta. Eu acho que eu falei poucas vezes isso que eu vou falar aqui, mas a gente tem um plano, gente. Até você que está nos assistindo, ore por isso se você tem vontade que isso aconteça. Um dos planos, dos projetos do Necessário Podcast é a gente fazer um seminário necessário. Eita! Onde a gente vai fazer um mega evento com a nossa banda tocando e aonde vai vir o pastor Evandro pregar, vai vir o pastor Elias e você vai poder passar 2 dias aí recebendo a palavra, conhecendo a galera do Necessário. Então coloque em oração isso, porque começa aqui, mas daqui a pouco a gente pode fazer nos Estados Unidos, né, pastor? Podemos fazer na Itália. Com certeza. Já fizeram até na minha casa. Já aí, ó. Nós vamos para todo lado. Isso é muito importante. Né? Então tá nos planos. Então hoje o pastor Evandro, ele nos deu aqui um subtítulo, ou um título muito interessante, que hoje nós vamos falar assim, ó, de portais terrenos que liberam dimensões espirituais. Que nos leva a portais espirituais. Que nos dá acesso a coisas espirituais. A primeira pergunta dentro desse assunto é portais, porque o assunto é portal. O portal, ele é aberto exclusivamente com ritual ou ele também é aberto com burrice, com coisa que a gente faz sem querer? As caquinhas? Como é que é? É uma coisa muito interessante porque eu quero primeiro... Sempre quando eu vou levar uma palavra, eu quero trazer uma base bíblica para a gente entender. Porque está tudo na Bíblia. A gente fica encontrando pessoas que não querem acreditar na palavra de Deus. E as pessoas acham que a palavra de Deus, René, William, acham que a palavra de Deus ela só tem um sentido. Ela não tem um sentido só, ela tem vários sentidos. Agora, a Bíblia diz que quem tem ouvido ouça
E uma das coisas que está faltando na igreja hoje é a percepção daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo mostrado, né? E aí as pessoas ficam questionando, mas será que está escrito? Porque tem pessoas que querem pormenores. E você não vai conseguir. Primeiro que nós não temos tempo. Primeiro que a gente não está dentro da igreja para abrir uma tela, para ficar, olha, vai nesse versículo, vai nesse capítulo. Tudo aqui é rápido. Tem que ser uma coisa rápida. Agora, aquela pessoa que é boa de Bíblia, que tem esse entendimento, ela rapidinho vai compreender e vai perceber que o que a gente está falando não tem nada fora. Então, para dentro dessa resposta que você me fez essa pergunta, eu quero deixar aqui para todos os irmãos, para meditar dentro desse texto que foi aonde Deus me levou ontem. O Senhor me deu isso ontem. Que está aqui no livro de Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. E aqui começa todo o desenrolar. Que diz assim, Jesus dizendo, eu sou a porta. É Jesus que falou, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Veja, aquele que entra por Jesus, ele é salvo. E não só salvo, ele entrará e sairá e achará pastagem, alimento. Então isso é uma coisa muito interessante, isso é uma coisa muito poderosa, a gente entender esta palavra que Jesus está nos oferecendo. Eu sou a porta, eu sou a porta. Então se ele é a porta, então ele é todas as dimensões. Jesus é a porta que te leva a dimensões. Não somente a dimensões físicas, terrenas, mas dimensões espirituais. É interessante que Jesus ele olha para dentro, ele olha para Filipe, ele olha para Natanael e diz, olha aí, eis aí um homem, um judeu, que não tem dolo. E aí Natanael pergunta para Jesus, de onde tu me conhece? E Jesus diz, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Quer dizer, Jesus atravessou uma porta para enxergar Filipe, para enxergar Natanael onde ele estava. Então, quando a gente fala de porta, portas são lugares que você passa que te dá acesso. Então, existe muitas coisas dentro do mundo espiritual. Então, como que eu posso abrir portas? Como que eu abro portais? Como que eu abro portas? Como que eu entro dentro deste mundo? A primeira coisa que é o sacrifício. Quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, ele abriu o maior portal que poderia abrir, não somente no físico, no natural, no espiritual, como também na mente. Ele está dizendo, eu sou a porta, eu sou o caminho. Passou pela porta, você encontra um caminho. Aonde você quer chegar? Em que direção você quer chegar? Então, existem pessoas que eles abrem portas e entram em dimensões, uns por um acaso, sem ter entendimento nenhum, mas existe um fundo de mistério dentro desse não entender, porque ninguém pode decidir fazer uma coisa se não tem pelo menos uma experiência ou se não sabe o que quer fazer, mesmo que seja meio sem percepção, mas ele vai fazer. Então, o que abre portais, o que abre portas, o que leva ao mundo espiritual é justamente isso, a porta. Então, como que eu consigo? Justamente dessa maneira, quando você começa a sacrificar. Tudo que nós fazemos nessa vida é sacrifício. Não adianta. Então, se não houver sacrifício, não tem como obter resposta. Então, Deus colocou no meu coração esse texto, né? Eu sou a porta. Jesus é a porta. Ele é a primeira porta de todas as outras portas. Quando a gente olha para dentro do texto de Apocalipse, o que o anjo faz logo no começo? Ele diz para João, sobe aqui em cima e vem ver. Então, cada lugar que João passou e que ele escreveu, ele teve que passar por uma porta. Ele teve que passar por dimensões e várias dimensões. Aí você vai ver que em cada dimensão que ele passou, a ele foi revelado alguma coisa. Forte. Pastor, dentro desse tema de portas, essas brincadeiras, né, brincadeira do copo, sim, a brincadeira da garrafa, isso são portas que são abertas? São portas que são abertas. São dimensões que estão sendo abertas no mundo espiritual por pessoas que, como eu disse, tem criança que está brincando porque ela vê alguém brincar, mas ela não sabe o que está por trás daquilo. A gente sempre teve medo eu, por exemplo, tinha medo de me levantar de madrugada para ir no banheiro. Às vezes eu com maior vontade de ir no banheiro, eu tinha medo de levantar porque eu achava que
por trás daquela porta tinha alguma coisa me esperando. E quantas não são as crianças, e quantas pessoas, né? E isso tem um fundo de veracidade. Mas já nós vamos desmembrando isso daí. Pode tem um fundo de veracidade. Sim, tem. Eu falando sobre esse assunto de vontade, a gente era criança, né? Às vezes, cara, é sério, você vai dar risada. Já vou adiantar aqui, né? Eu fazia xixi na cama porque eu tinha esse medo. Eu tinha esse medo de levantar, ficava porque... E assim, e é interessante que pela manhã a frustração era dobrada, porque eu acordava para ir ao banheiro, mas eu não conseguia seguir em frente por conta do medo. E aí quando amanhecia tudo ficava claro e por trás da porta a gente via que não tinha nada, né? Mas e o teu espírito, como é que fica nessa situação? Porque alguma coisa te fez você entender que tem. Quantas das vezes eu tinha medo de olhar para debaixo da cama durante a madrugada, durante a noite? Ficar com o pé descoberto. Ficar com o pé descoberto. São fatos reais que a gente, como éramos criança, ninguém vai nos dar. Mas se perguntar, todo mundo teve uma experiência dessa. Todo mundo. Só que assim, pastor, uma pergunta agora, já que você tocou num ponto muito sugestivo pra gente. O medo, ele é um portal? Quando a pessoa ela é acorrentada pelo medo, quando ela sente medo, ela, de certa forma, consciente ou inconscientemente, ela abre um portal só em função do medo? Abre. E outra sim, né? O medo é o que prende a gente em tudo. É o medo. O medo também é uma arma do diabo para nos prender, né? A gente comete alguma coisa errada, não bate o medo de alguém descobrir, você fica aprisionado, você é prisioneiro do medo. E a Bíblia diz que a única maneira que você tem de se livrar do medo é o amor. Porque o amor lança fora todo medo. Olha aí. É demais. Então o amor é a chave para te livrar você do medo. Você entendeu? Então esses portais é algo muito importante que eu quero falar com vocês aqui, porque nos desperta, mas eu quero falar dentro de uma visão de Deus e com muito respeito, né? Porque, como você disse, quem abre portais, o portais ele pode ser aberto para o bem, como ele pode ser aberto para o mal. E praticamente todos os portais que foram abertos no tempo de hoje e que permitiu com que seres espirituais mal atravessassem foi por meio de portal. Olha aí. Então o primeiro portal que foi aberto foi o portal do quê? Do assassinato. A morte nunca existiu. A morte não existia. Alguém trouxe o portal e trouxe a morte. A morte nasceu naquele momento. Então quem trouxe a primeira morte? Quem trouxe a morte para dentro do planeta? Filho de quem? De Adão. Caim. A morte não existia, não tinha morte. Ninguém não para poder pensar nisso. É coisa que passa pela gente batido, desapercebido. E a Bíblia não é um livro só para você ficar lendo. Ela diz, Jesus diz, examinai, vocês procuram a vida eterna na Bíblia, mas ela não fala de vida eterna. A Bíblia não fala de vida eterna. A Bíblia fala de mim. Em Cristo Jesus está toda a plenitude de Deus. Tudo que você precisa está dentro dessa porta chamada Jesus. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei. Então são níveis, portais, que te levam você a níveis. Então tudo que acontece, o que existe, é que a gente quer fazer uma vista grosseira e dizer que não. Mas veja, de onde sai todo conhecimento? Todo conhecimento não vem de Deus? Todo conhecimento ele é de Deus. E isso é um grande princípio de que Deus estabeleceu. Agora veja, isso que nos chama atenção. A gente está aqui, eu tenho o meu conhecimento e nós estamos bem. Eu, você, Renê, o Yuri. E a gente começa a passar esse conhecimento um para o outro.
e eu passo esse conhecimento para você dentro da realidade e daquilo que eu decidi. Agora, você pode fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, ou você pode usar esse conhecimento para o mal. Isso é o interessante, é as coisas que as pessoas não compreendem. Então veja, quando a gente fala de abrir portais, eu não vou abrir portal se eu não tiver o conhecimento e nem a técnica e nem o entendimento de como se abre esse portal. Eu vou fazer o café. Eu quero fazer um café. Primeiro eu tenho que ter o pó. Não é isso? Mas tem o pó de café, tem o açúcar, tem ali o gás, tem o fogo, tem a água. Depois tem o coador, para depois você jogar na garrafa. É um processo. Não se faz café. Ele tem que ser feito dessa maneira. Então, alguém tem que ensinar para você, porque na vida dele funcionou, alguém tem que ensinar para você que é dessa maneira que é feita. Então, como é que o ser humano conseguiu descobrir tudo o que descobriu? Se veio de Deus, veio. Mas é que está. Muito conhecimento que foi passado, que tem sido passado até hoje, são conhecimentos que foram tirados do próprio Deus, mas enviados por seres que deixaram de amar a Deus. Mas esses portais, eles não podem ser abertos acidentalmente? Isso pode acontecer? É muito difícil. Por quê? Porque conhecimento não é dado para qualquer um. O adversário não vai dar a você uma coisa se você não tem nada em troca para lhe oferecer. Inocentemente, isso pode acontecer. Pode acontecer, mas acidentalmente não. Muito difícil. Então há uma diferença que precisa ser exposta aqui, então há uma diferença grande entre portal e brecha. Porque brecha você abre. Sim, brecha você abriu. Mas o portal não. Ah, tá. E qual que é a diferença de uma brecha e de um portal? E eu ainda acredito que até as brechas são um princípio para se abrir um portal. É deixado para você, é como se fosse uma migalha de pão para você seguir um caminho. Muito bom. Essa brecha tem que ter deixado. Alguém deixou essa brecha por quê? E é aí que tá, né? A curiosidade, como todo mundo fala, a curiosidade matou o gato, né? Todo mundo é curioso de alguma coisa. E principalmente, como nós somos seres espirituais, nós também temos o desejo de conhecer o mundo espiritual. E aí, para conhecer o mundo espiritual através de Deus, tem muita dificuldade. Mas para conhecer o mundo espiritual de uma outra maneira... É assim, né? É rápido. E o adversário das nossas almas, ele tem desejo de mostrar quem ele é e mostrar tudo o que ele tem. Por quê? Porque quanto mais você descobre, mais fascinado você fica. Vamos para a palavra. Deus criou o homem, Adão, Eva, e é que tá. Quando a gente entra dentro daquele texto de Gênesis capítulo 6, a gente vai ver que um conhecimento desordenado chega sobre o ser humano. E os homens começam a criar casas, começam a criar metais, começam a criar ferro, começam a criar espada. Tudo que antes não existia, através daquele conhecimento que eles receberam, eles foram criando. Esse conhecimento eram conhecimentos proibidos. Então eles abriram portais para que esse conhecimento chegasse na Terra. Porque eles não poderiam, tanto que todos eles que praticaram aquilo que Deus não mandou eles praticarem, eles tiveram uma sentença. Então, quanto mais você se envolve com o ocultismo, quanto mais você se envolve com essas práticas, mais profundo você vai. Mais conhecimento você vai. Só tem um porém. Como é que você volta? Como é que você sai desse meio? Porque é aquele negócio. O cara não nasceu com cigarro, o cara não nasceu com a bebida. E alguém chega pra você e diz assim, William, toma aqui, fuma aqui. E tu vai dizer pro cara, tu tem duas chances. Ou você diz pra ele, eu fumo, ou você diz, não fumo. Mas, sabendo você que se você fumar, você pode ficar cativo. Alguém diz, não, mas não tem nada a ver. Sempre tem um primeiro. E é nesse primeiro que vai te levando você. E é assim que tá. Jesus diz, prosseguir em conhecer e conhecer o Senhor.
Então o texto está dizendo que Jesus é esse portal. Então quanto mais você conhecer a Jesus, mais portais são abertos e mais níveis espirituais você vai alcançar. Meu Deus, vamos bater o que você viu? Eu vi. O violãozinho. Isso é interessante. Uma vez eu já preguei sobre isso lá na igreja também. Como é interessante esse versículo de conhecer, vírgula, e prossiga em conhecer. Ou seja, é um processo inesgotável de busca. A gente vê que Jesus está falando num nível tão poderoso que a gente só consegue observar o nível natural. Aí Jesus, no versículo 10, ele diz assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas ele começa a falar o quê? Da porta. Ele começa a falar de um lugar que você tem acesso para você passar. Mas ele está dizendo que o ladrão não tem acesso para entrar na tua casa porque ele não tem chave e não é permitido. Então ele cria um portal, ele cria um lugar de entrada para ele. Então quando eu olho para esse inimigo que Jesus está falando aqui, que é realmente o ladrão, então eu posso jogar para o mundo espiritual e entender quem são o ladrão. Quem é o ladrão que quer matar, roubar e destruir? E aí as pessoas acham que é o ladrãozinho que rouba ali, que mata ali, e se faz a mesma coisa, mas ele está sendo usado por um ladrão maior. Por um ser maior que ele não consegue ver. Mas por que ele senta ali? Porque ele abriu uma porta para que esse ser pudesse entrar. Qual foi a porta? Desespero, falta de trabalho, problema com pai, com mãe, com filho, separação, perda de emprego, doença. Tudo isso vai abrindo porta para e gera portas e portais que vai levar essa pessoa o quê? A morte e a destruição. É aquele famoso um abismo chama o outro, né? Isso aí. Vai crescendo o negócio e uma hora vai... mas vamos lá, pastor. Eu queria que você desse um exemplo pra gente, por exemplo, de um portal terreno que abre especificamente uma dimensão espiritual. Um portal terreno. Pirâmides. Olha aí. As pirâmides são portais. Por quê? Deixa eu explicar, para vocês entenderem. Não só. Nós temos... Eu estava estudando agora cedo sobre o campo eletromagnético. Bateu no meu coração uma curiosidade, entrei ali na internet para ver o que significava. Não ponha mais o braço assim. Fica Sim. Isso. E eu entrei para ver. E aí, o que eu descobri? Que todos os seres da Terra e a Terra, ele tem esse campo eletromagnético, que nada mais é para nós um escudo, uma proteção. Se nós não tivéssemos esse campo eletromagnético no nosso corpo, todas as radiações que existem na atmosfera nos destruiria. Então ele é um escudo para nós. Mas veja bem, não somente em mim, como em todos os seres, como na própria Terra tem esse escudo. E aí existe uma palavra chamada, que eu até escrevi aqui, que se chama Torus. Torus. E esse Torus é justamente um campo de energia que sai de dentro de nós e que transforma as energias boas para a nossa saúde. Eu consigo ver esse Torus, ele começa do teu coração para fora. O Torus, ele faz lembrar uma maçã de energia que sai de dentro para fora e começa a fazer o seu movimento. Preste atenção nisso, que é muito interessante. Junto com esse Torus, nós temos uma outra linha chamada linha Rei. Eu não sei se é lei ou rei. Que essa linha, ela também está junto com o campo eletromagnético. E aí? O que vai acontecer em cima disso? E é onde bate nos portais. Vamos supor, aqui em Foz do Iguaçu, tem 3 portais. Um portal do Paraguai, um portal do Brasil e um portal da Argentina. E aí você vê a cegueira de tantas pessoas místicas e o misticismo que é pro lado de cá. Por quê? Porque eles descobriram que aonde tem a concentração maior desta energia,
é o lugar apropriado para abrir portais e dimensões. Por isso que aqui há essa influência geral desse misticismo de todos esses povos que vêm para cá. Por quê? Porque eles entendem que aonde eles conseguem, por entendimento, por aquilo que a eles foram revelado, eles entendem que existe determinados pontos da Terra onde você pode colocar objetos, aonde você pode fazer construção para abrir portais através de sons. Frequência. Nós vivemos num campo de frequência. Nós vivemos num campo de vibrações e num campo de energia. Então você quer entender o mundo, quer entender o cosmos, quer entender tudo, você precisa entender então o que é energia, o que é frequência e o que é vibração. Você que é músico entende o que é vibração. Você conhece os sons. E cada som é diferente um do outro. E cada som eleva o ser humano a um estágio, a um nível. Porta e portais. Inegavelmente. E aqui em Foz existe uma consciência dessa sabedoria. Eu nem entrei ainda para estudar. Está instalado aqui por conta disso, né? Por causa disso, justamente. Não é por causa das cataratas, não. Não. Tudo é lá. É porque o crente, o cristão, ele não tem, a mente dele não é totalmente aberta para o mundo espiritual. Ele fala do mundo espiritual como se fosse uma coisa natural. É o que eu estou dizendo. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará. Mas ele não está falando só de uma porta, de uma dimensão. Por quê? Porque nós vivemos nesse corpo de carne, mas nós vamos sair dessa dimensão e vamos viver uma dimensão diferente. Nós vamos para uma outra dimensão, nós vamos viver num outro corpo. Frequência. Mas por que o pastor, assim, na tua opinião, por que o povo cristão quase, vou colocar quase na frente, quase que em geral, costuma naturalizar tanto o evangelho e a Bíblia, eles naturalizam tanto. Por que eu falo naturaliza? Porque quando Deus dá a revelação para alguém, como com o pastor ou para outra pessoa, muita gente se levanta com espanto. Por que você acha que há uma naturalização do evangelho tão grande? Jesus disse que é por falta de conhecimento. Simples assim. Simples. As pessoas não querem acreditar naquilo que está vendo. É melhor eu deixar passar do jeito que está do que eu querer colocar minha cabeça para queimar minha mufa. Tem gente que não quer se envolver, tem gente que quer viver a vida aqui do jeito que está e passou por aqui, acabou e pronto. E eu não quero isso, eu quero conhecer aquilo que a mim está reservado. Tem muita coisa linda. Sabe que isso pra mim, pastor, é uma incógnita às vezes? Sim. Eu já disse aqui. Porque assim, a pessoa lê a Bíblia, ela vê muita coisa humanamente falando absurda. Sim. E ela crê. Mas a Bíblia é absurda. Isso. Daí quando uma pessoa se levanta com experiências tão absurdas quanto o povo questiona. Eu não entendo isso. Tipo, porque essa Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa Bíblia também diz que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Cara, tá falando de um cara que cuspia no chão e passava lama no olho do cego e ele enxergava. E se nós vamos fazer coisas maiores, o que não tá para ser revelado para nós, para aquele que busca? O cristão parece que tem uma resistência de aceitar isso vindo de outro homem, né? Comum. Porque nós somos comuns. Sim. Né? É claro que... Já me chamaram de comedor de arroz e feijão. Eu vou escutar uma palavra de um comedor de arroz e feijão como eu? Mas aí eu... isso é ignorância instaurada, porque se a gente fosse pensar isoladamente dessa forma, nós... Pega Einstein, por exemplo. Pega os grandes inventores, grandes mentes, né? Que eu acredito que receberam visão de Deus. Eu também acredito. Com certeza. E por isso que eles não foram entendidos. Humanamente falando, e tem as outras pessoas, outros homens e mulheres de Deus, que são pessoas que recebem a parte espiritual, né? E eu preciso reforçar, eu sempre falo isso também. Eu acho que o agravante para descrença de muita gente é os bagunceiros. Tem muita gente charlatão, tem muita gente fazendo baboseira, só que eu sempre falo isso. Gente, você precisa entender isso.
ainda tem homem de Deus na terra, cara. Sim. Ainda tem mulher de Deus, ainda tem Sim. gente que se consagra, ainda tem gente que tem experiência real. E o problema é quando a gente pega todo o balaio e fala que tudo tá errado. tá errado. Aí fica complicado. Engraçado, né? Só quem fala isso é a igreja, mas quem é do outro lado, que tá servindo, tem o que serve, não tem essa dúvida, não tem medo, não tem. Eles acreditam o fio da letra. Essa semana mesmo eu vi uma matéria de uma pessoa de bastante evidência na mídia. E, cara, descaradamente, ó, isso aqui que eu creio mesmo e tá aqui e funciona e pronto, acabou. Não tem medo, não tem vergonha. E muitas vezes o cristão é aquele que fica brigando um com o outro. Não, isso aí tá errado, né? É complicado. Olha, por exemplo, eu estava estudando sobre isso aqui. E aí você para analisar uma coisa muito impressionante, interessante, quando a gente fala da Torre de Babel. A gente já pensa o quê? A construção de tijolos, e aí passou betume. Aquele betume ele é justamente um isolante. O mesmo betume que passou para construir os tijolos da torre foi o mesmo betume que passou na arca. Então, se é um isolante, para que serve então esse isolante? É só para impedir da água entrar? Não. Poxa, veja. Tudo aqui dentro é preto. Pintado de preto. Com... Entendi. Eu entendi. Com o teto com esses... O teto com esses... Tipo isopor? Por que você colocou tudo isso aqui? Porque você entende de som e você quer isolar alguma coisa. Você quer isolar o som de fora como você quer isolar o som de dentro. Então, o que é a Torre de Babel, afinal de contas? Eu pergunto para você, como que eles vão conseguir chegar ao limite do céu construindo tijolo? Então, será que a intenção da torre era isso mesmo? Porque não tem cabimento construir uma torre gigantesca, porque não há como chegar ao domo do céu. Primeiro que o ar não dá. Não tem como respirar. E aí que as pessoas não entendem. Não, eles foram ali, encontraram um lugar chamado Sinai, e ali começaram a colocar tijolos e construir uma torre, uma cidade, uma torre, e foram subindo. Peraí, isso não tem lógica. Isso não é um edifício de 30, 60 mil... 50, 200 andares. Tem que ter uma revelação em cima dessa torre. Por que as pessoas... Eu vou voltar na torre de novo. Mas por que as pessoas fazem trabalhos espirituais e abrem portais debaixo de árvores? Por que usam árvores? Ninguém para entender, ninguém para compreender, ninguém para pensar que as árvores nada mais é do que antenas. Quantas das vezes eu usei a mangueira lá de casa para colocar minha antena porque eu não tinha bambu? Para a recepção fosse melhor, para pegar uma sintonia melhor, uma frequência melhor. É por isso então o mistério de subir ao monte. Porque quanto mais você subir, mais próximo você está de onde você quer. Você está atravessando portais. Lembra, Moisés passou 7 dias no monte. Depois de 7 dias o portal se abriu. A nuvem se abriu, ele entrou. Ele entrou para onde? Cara. Eu subo o monte porque eu quero me apresentar, eu quero me chegar perto de Deus. Mas quando você sobe o monte, você não quer subir um monte pequeno, você quer, porque você entende dentro de você que quanto mais alto você for, melhor é. Mais puro fica. É muito tremendo isso. Isso é uma coisa muito louca, mas é real. É muito real, William. René, isso é muito sério. Eu não estou falando besteira, eu estou falando uma verdade que poucos pastores querem entender. Vai ter gente que vai dizer, mas não acredito nisso. Peraí, as árvores são grandes. Quantos que já não colocaram suas antenas? Quanto mais alto para você, é melhor. Por isso que eu estou falando sobre energia, porque a energia é tudo.
Sem energia você não consegue ligar telefone, sem energia você não consegue ligar nenhum tipo de aparelho. E o que vai mostrar para você que o seu aparelho está funcionando não é energia. Por isso essa loucura que a gente paga o preço pela energia. Só que a energia, ela não é só uma energia qualquer, ela é pura, ela é concentrada. A energia tem tudo. Você cria no seu próprio corpo. Por isso que eu disse que o nosso corpo é um campo de energia, porque nós criamos energia. E todo o funcionamento do nosso corpo, individualmente falando, também é através da energia. Todos os seus órgãos têm uma proteção, de alguma maneira tem uma proteção. Para quê? Para que nada te afete. Então quando você descobre a maneira de cuidar de um coração, de um fígado, de um rins, do corpo do ser humano, você encontrou um portal. Aí entra a descoberta. Então, o que as pessoas procuram descobrir no físico, eu também tenho condições de descobrir no espiritual. Agora, existe um preço a pagar para que você descubra. O que você tem para me dar? O que eu tenho para te oferecer para mim te dar o conhecimento que você quer? O cara se forma na faculdade, mas ele tem que pagar por esse conhecimento para ele ser aquilo que ele deseja ser. Então ele vai abrir portal. Uma porta de conhecimento. E isso vai gerar energia, isso vai gerar tudo, frequência, isso vai gerar tudo. Então quando o inimigo desceu na terra, o que ele ofereceu para os homens até o dia de hoje? Por que muitas pessoas são enlouquecidas pelo lado oculto? Por quê? Porque são coisas que no nosso meio, que deveria de ter esse conhecimento, ninguém quer porque tem medo. Mas como eles não têm medo e têm curiosidade, têm vontade de entender, então o diabo já vou te dar. Mas então o pessoal da Torre de Babel, o intuito era abrir portais. Sim. E eu vou falar pior ainda, vou falar uma coisa para a pessoa ficar doida. Isso. O problema deles é o seguinte: eles queriam quebrar aquilo que impede deles descer. E você vai dizer, como? A terra não foi dada para o espírito mau. A terra não foi dada para demônios, a terra não foi dada para esses espíritos. A terra foi dada para o homem, ele não podia entrar. Mas cada vez que o homem pecou, ele quebrou um portal e abriu uma brecha, uma entrada. Então veja, a Bíblia não diz que quando Jesus voltar vai nos arrancar daqui de dentro? Então nós estamos dentro de um lugar que não temos como sair, somos prisioneiros dessa terra. Ninguém sai, só sai através da morte. Mas a Bíblia diz que Jesus vai vir, quando ele vir ele vai quebrar esse portal que prende nós aqui dentro. Então o que prende dos nossos inimigos descerem aqui na terra por completo é justamente essa quebra de portal. Então quando eles construíram ali a Torre de Babel, eles construíram com o intuito de quebrar esse portal, esse domo, e descer todo mundo aqui para baixo e entrar todo mundo. É uma invasão de supermercado. Quebrou a primeira porta, todo mundo invade, todo mundo pega o que quer. Então eu vou te dar formas, vou te dar meios, vou te dar condição de você fazer a coisa certa. Como você entrar sem ser apercebido por outros? Como você entrar sem ninguém ver? Então, conhecendo, tendo esse conhecimento que existe lugares, veja, Deus não queria nada mais, nada menos do que levar Abraão onde levou Jacó. O projeto de Deus era levar Jacó num lugar onde o projeto de Deus era levar Abraão onde levou Jacó. Que lugar? Jacó diz, não existe outro lugar, não sei se essa é a casa de Deus. Aquele encontro que Jacó teve com Deus, aquele encontro não era só para Jacó, aquele encontro era para Abraão. E ainda vou além, aquele encontro era para o pai de Abraão, porque Deus revelou ao pai de Abraão que ele tinha que chegar em Canaã. E aquele era o lugar determinado para chegar. Veja, quando o povo acabou de passar aí do Egito, que eles atravessam tudo que tem que atravessar, a Bíblia diz que eles chegam num lugar chamado, qual é o lugar? Gigal. O que significa a palavra Gigal? Sacrifício, encontro. Mas a palavra Gigal no hebraico significa o quê? É círculo de pedra. Então, em Gigal, Deus levou o povo a um portal. Era ali que Deus queria. E não foi ali que houve o sacrifício? Que sacrifício? Os prepúsculos, os cortes, os sacrifícios. Porque se não tem sangue, não tem sacrifício.
Então, para se abrir portais, tem sacrifício. Então, há sacrifício com flor de farinha, há sacrifício com frutas, mas o maior sacrifício que abre qualquer tipo de portal e que leva você onde você quiser é o sacrifício de sangue. Por isso que algumas outras religiões usam até hoje o sangue. Sim. E o nosso portal não precisa mais de usar sangue porque o sangue de Cristo continua para sempre. Ele é a porta. Então o intuito do portal é esse. É você levar o homem a dimensões que o homem tem curiosidade de conhecer e vai conhecer. E vamos lá então. E já aconteceu de Deus te levar em algum portal? Você lembra a primeira vez que você passou por um portal e como foi? A primeira vez que eu passei por um portal, eu estava dentro da empresa onde eu trabalhava e eu tinha entrado no momento de descanso. Eu tinha feito meu trabalho todo e entrei na minha hora de descanso. E estava deitado no chão e eu vi o meu espírito sair de mim. O meu espírito saía de mim. E o Senhor me levava ao portão principal da empresa. E eu via lá naquele portão principal, eu vi um segurança. Eu nunca fui te falar com ele. E o Senhor dizia para mim assim, vai até ele. Mas eu tinha que atravessar e sair de onde eu estava para poder ir até ele e chegar naquele portal que ele estava. Automaticamente eu não saí físico, mas eu fui andando pelo Espírito até ele. Então Deus me fez atravessar esse portal e eu fui até ele. E o que Deus mandou falar para ele, eu falei. Quando Deus me trouxe de volta para o meu corpo, porque eu saí da dimensão que eu estava dentro da empresa e fui numa outra dimensão onde estava aquela pessoa. Quando eu voltei, que eu voltei para o meu corpo ali e que eu despertei do que eu estava, o Senhor falou assim, agora vai até ele, porque eu já te mostrei quem é. E quando eu fui até ele, que cheguei até aquele segurança no portão, ele disse assim, eu já estava te esperando. Meu Deus. Que coisa, meu amigão. Então isso são portas, você não tem como atravessar nenhum lugar. Para mim entrar na sua casa eu tive que passar pela primeira porta, que é o teu portão. Depois eu tive que entrar nessa outra porta para entrar aqui dentro. Então para todos os lugares que você for, tem uma porta. Não somente uma porta física, mas tem uma porta espiritual. Vamos lá, Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Aí ele começa a dizer assim, levantai, ó portas, as vossas entradas. Ora aqui, que portas são essas? Então quantas portas e quantas dimensões e quantos mundos Jesus não teve que passar para chegar até o céu? E quando ele chega no céu, então me faz entender que existe um grande portão lá dentro. E ninguém entra se não for permitido e se não for anunciado. Então alguém está dizendo, levantai, ó portas, as vossas entradas. Por que eu devo levantar a porta? Porque entra o Rei da Glória. E alguém está dizendo, quem é esse Rei da Glória? Então tem que ter toda uma explicação para que essa pessoa entre onde você quer entrar. É acesso. Jesus disse, eu sou acesso. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o acesso para onde você quer ir. Aonde você quer ir, eu te levo. Tanto no físico como no espiritual. É por isso que ninguém vai ao Pai se não for ele. Se não passar por ele. Ele é a porta. Ele é a porta. Então, os nossos adversários espirituais, eles têm o conhecimento de tudo isso, por isso que eles abrem caminho para outros passarem, por isso que é mais fácil por eles, entre aspas. As pessoas só não entendem que o preço com eles é maior, e com Jesus não tem preço, porque o preço Jesus pagou. Então essas pessoas entendem que quanto não se... Veja bem, por que as pessoas gostam de fazer trabalho dentro, gostam de fazer alguns sacrifícios dentro de cemitério? Porque são portais mais rápidos ao mundo inferior. Por que as pessoas gostam de fazer trabalho dentro de mata virgem? Porque são portais.
através da linha lei, através destas linhas que existem, eles procuram entender qual é a parte do maior poder que existe ali. O maior acúmulo de energia. Não, eu gosto de andar com você porque eu sinto em você algo muito poderoso, mas já não gosto de andar com o René, porque o René é diferente. E existe espírito específico, por exemplo, o senhor comentou de Mata Virgem, que atua dentro? Sim, porque cada um está determinado para cuidar de um determinado lugar. Eles são hierárquicos, nós aqui não somos. Eles respeitam a hierarquia. Então, para cada lugar que você entra, eu já tive uma experiência de entrar num monte, determinado lugar do monte que eu fui, e eu dei de cara com um ser na porta do monte. Eu dei de cara com aquele ser. E ele não tinha um semblante bonito, não. Mas ele disse pra mim assim, você pode passar, você pode atravessar. Mas o que estava comigo, ele disse, você não passa. Como que ele era, pastor? Bem, eu não vou nem falar. Melhor não. Não posso falar. E ele não autorizou quem estava contigo passar? Não autorizou. E não deixou, e não entrou. E bateu um medo naquela pessoa e ele queria entrar e não podia entrar e não podia. Ele teve que esperar. E eu vou fazer o quê? Então o mundo espiritual, ele é real. Mas para que você acesse o mundo espiritual, você precisa de conhecer e de você fazer todo aquele ritual. Mas por que o acesso ao portal, ao espiritual, a coisas profundas, é um caminho mais fácil para aquilo que é errado e com Deus é um sacrifício um pouco maior para alcançar? Sério. Porque a perda também é mais rápida. Quanto mais rápido você acessar, mais você se perde. Você clica aí no computador e você abre uma porta ou uma janela. E dentro dessa janela vai se abrindo outra janela. Cabe a você acessar ou não. Então, quanto mais você acessar, mais informação você tem. Mas a que custo é essas informações? E quando é para o caminho da palavra de Deus, ninguém quer acessar pela palavra. Querem visão, revelação, profecia, mas ir buscar onde deveria de buscar, ninguém quer. Que é o caminho mais curto. Exatamente. Ou o tal do pegar o atalho, né? O atalho. O jeitinho brasileiro. Eu ia falar exatamente isso. Então nós falamos das pirâmides. Acesso. Nós falamos das pirâmides, falamos dali da Torre de Babel, acesso. Nós podemos falar até mesmo do Vaticano, que são acessos. Aquilo ali, se você for pegar, o fundamento está em cima de um lugar. Geograficamente falando também. Então existe... Essas pessoas têm o conhecimento. Porque quem deu esse conhecimento... sabia. Há muito tempo atrás eu ouvi dizer que Londrina tem uma chave que só tem em Londrina. Eu não vou me aprofundar nesse assunto porque eu não sei. Sim. Mas agora o pastor falando, eu me recordo que em Londrina, no Paraná, existe uma chave para um certo tipo de avivamento que estava em Londrina. Sim. Só que ao mesmo tempo que era para o avivamento, também há uma concentração muito grande do outro lado ali que reconhece esse lugar dessa chave. Isso é muito louco, né, cara? E eu pergunto, vamos lá. E o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul? Por que essa destruição toda do jeito que está ali? Portais que foram abertos. Não estou dizendo que as pessoas que estão sofrendo, quero que as pessoas me entendam o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando de portais, de mundos espirituais. Deram acesso. Ó, eu não sei se você acompanhou, nem vou falar o nome, mas um dos assuntos mais comentados nesse mês foi um show que uma mulher fez aí no Rio de Janeiro. Sim. Que diz que foi uma abertura de portal. E é verdade isso? Sim, abriu. Tudo que você invoca, quando você invoca o nome do Senhor, ele não desce na casa? Sim. O mundo espiritual segue o mesmo planejamento, o mesmo plano.
Ou seja, só não vê quem não quer enxergar. Quem não quer enxergar. E, pastor, esse tipo de coisa, por exemplo, um portal que é aberto num evento com uma projeção que foi assim. Porque assim, ó, vamos lá. De tamanho. Que portal não foi assim? A gente tá falando ali de 1 milhão de pessoas presencialmente. Mas e as redes que transmitiram? Vixe, eles alcançaram muita gente. Tipo, isso traz consequências inevitáveis agora? Tu vai ver agora. Tudo tem uma determinação, tudo tem um fundamento. Aquilo foi feito porque alguém queria fazer. Alguém queria alcançar. E é que tá. Peraí, eu vou te dar tal conhecimento. Meu Deus. Isso é sério. Isso é sério. Aquilo que assistimos, ele é uma janela para... Tá, eu vou dar um exemplo aqui, para não falar. Eu vou dar um exemplo aqui bíblico. Lembra quando Saul pediu a Davi para trazer quantos prepúcio? Quantos homens que Davi teve que matar e arrancar? Entendeu? Para Davi chegar ao que ele chegou, o que Davi teve que fazer para chegar? Teve que morrer gente. Tá entendendo? É um assunto muito delicado, né? É isso que a gente nem tá falando nada, né? Fica na sua interpretação. Tá na mentalidade de cada um. Então você vê. E Davi não era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Então, veja, René. Vamos lá. Eu não conheço a sua vida como você não conhece a minha vida. Eu conheço o René aqui. Não é isso? Isso mesmo. Mas o que você teve que fazer para você chegar à posição que você chegou? Então, quantas pessoas que adquiriram uma posição gigantesca, mas o que ele não fez? O que ele não foi cobrado para receber? E aí o cara diz assim, ó, em 30 dias, em 20 dias eu te dou tudo o que você quer, mas o que você quer em troca? Você tá... Essa questão de vender a alma, por exemplo, pro diabo, isso existe mesmo? Claro, ou é só história em quadrinho? Mas você não entrega a vida para Jesus? Você tá vendendo a vida para Jesus. Sim, mas é irrevogável isso? Tipo, uma pessoa que foi lá e... Não, beleza, vou assinar o contrato aqui e para acontecer isso, isso e isso. E é isso aí, é irrevogável? Não é irrevogável por causa do sangue de Cristo, mas essa pessoa vai querer? Porque uma vez que você tá enfiado até o pescoço, tu vai querer voltar a viver essa vida que a gente vive? Passar por esses processos que a gente passa? E aí entra aquela questão de quem é dele. A Bíblia diz que quem é do Senhor, o Senhor conhece. Então eu não vou fazer isso porque eu conheço meu Deus. Mas tem outras pessoas que não conhecem Deus e falam que conhece, não conhece e está fazendo isso. Então é que entra os que são do Senhor. Então entra os que são do maligno e os que são do Senhor. Então no meio dessa população que nós estamos aqui, tem aqueles que são do maligno. Mas também tem aqueles que são do Senhor. Uma vez eu disse aqui que quem é joio nunca vai ser trigo, mas quem é trigo pode virar joio. Então quantas pessoas que desistem porque passaram pelo um trilho de dificuldade, de dor, de sofrimento? Vamos lá, todo mundo diz assim, eu passo a minha vida como Jó. Será que passa mesmo? É até um pecado falar isso. Pode ter um pecado. Então a gente vê pessoas com menos do que isso já está atraindo Deus. Então são portais, são portas que se abrem. Então o diabo está aí para isso. Eu quero você. Mas ele vai dizer para você, eu quero você. Eu vou te fazer uma proposta. O que você quer? Essa é a pergunta. O que você quer? O que você deseja? E vai ser em cima desse desejo que você vai começar a criar situações para que você possa alcançar aquilo que você quer. Só que o intuito dele é o quê? Abrir portais. E abrir esses portais para quê? Para que eles atravessem. Para que eles venham a esse mundo. Porque eles não têm acesso se você não abrir. Vamos lá. Eu chego aqui no necessário. E eu trago um óleo ungido e eu passo naquela porta. O que eu estou dizendo?
Ao passar óleo ungido ali, o que eu estou dizendo? Tá. Marcando um território. território. E além de demarcar um território, eu estou fazendo o que mais? Eu estou colocando um selo. Para quê? Para que nenhum outro ser atravesse aquela porta. Por isso o costume de ungir a janela, ungir os umbrais da porta. Porque quando o anjo da morte passou no Egito, o que Deus falou? Passa o sangue. Nós vamos ter mais outras oportunidades de estar falando, mas é uma revelação que é muito séria. Então, para que eu unjo a minha casa? Eu unjo minha casa para quê? Para proteger minha casa. Mas peraí, como que um pouquinho de óleo vai proteger minha casa? Eu estou crendo que o que está por trás daquele óleo, que é o Deus que eu sirvo, está guardando a minha casa. Assim como unge a minha casa, outras pessoas ungem a casa por outro motivo. Com certeza. Pastor, dentro dos cortes que a gente fez das outras vezes que o pastor passou por aqui, eu vou voltar um pouquinho nesse assunto que ainda está martelando na minha mente aqui. Sim. Existem muitos comentários de muitas pessoas de diferentes lugares acerca do medo. Eles colocando dentro da experiência que o pastor teve enquanto dormia. Você que não viu o corte ainda, o episódio, procura lá que você vai saber do que eu estou falando. Tem muito comentário sobre o medo. E eu queria fazer uma pergunta, até que tem lá nos comentários uma pergunta acerca disso. O medo, ele é um sentimento, ele é uma condição ou ele é um espírito? O medo é um espírito. Para mim, ele é um espírito. Específico. Específico, ele é um espírito. Não é uma condição só. A condição ele faz você ter. E o medo é diferente de temor, por exemplo. Claro que é. Totalmente diferente de temor. Porque, cara, o que Porque tem gente que tem medo, mas faz. Isso. E quem tem temor não faz. Essa é a diferença. E aí é onde a pessoa grita pra você assim: mas adrenalina. Eu gosto da adrenalina por causa do que eu tô fazendo. Será? Eu tava ouvindo um pastor dando um testemunho que ele tinha um primo e que esse primo dele gostava de viver na adrenalina. E que chegava diante da plataforma em São Paulo, chegava diante da plataforma do metrô e passava para a primeira linha amarela, e quando chegava na linha vermelha ele colocava a ponta do nariz de tão próximo de que o trem vinha e passava só para sentir aquele vento. Será que essa pessoa tem temor? Será que essa pessoa tem medo? E uma pessoa que está continuamente sendo atacada pelo medo, ela abre um portal para que isso vire um tormento e coisas sobrenaturais aconteçam? Por isso que ela tem que estar apegada a Cristo. Por isso que ela tem que estar apegada à palavra. Porque Jesus é o portal para todas as áreas da nossa vida. Então fica a dica para você que tem medo aí, né? Uma das outras perguntas que eu tinha assinalado era sobre... o pessoal teve uma dúvida acerca das 3 horas da manhã. Muita gente comenta lá, cara, esse é o horário do capeta, nunca levante para ir no banheiro às 3 da manhã, nunca... Eu queria te perguntar uma coisa específica. 3 horas da manhã é um horário de um portal aberto? Melhor horário. Tanto para os dois, mas o portal, se a gente for olhar pela Bíblia, diz que o quê? O anjo como é que é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, meu Deus, é meu refúgio, minha fortaleza. Direito do Senhor, ele é meu Deus. E aí diz: nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque é o teu anjo dará o teu respeito. Então, existe um portal para a morte sair. O anjo da morte. Meia-noite. Meia-noite. Geralmente é o portal... É o portal que se abre para o mal. Mas o portal das 3 é o portal que a gente crê que nesse horário é o horário que o anjo do Senhor vem nos visitar. É o horário da bênção. Mas eu também posso dizer que o outro lado também pode achar que esse horário de 3 horas da manhã também é o horário da bênção deles. São tudo espírito. Isso porque o que tem de comentários no seu vídeo de pessoas que tiveram experiências exatamente nesse horário não é brincadeira. Mas todo cristão que se preza, ele tem que buscar a Deus nesse horário. E é o horário mais difícil. É o horário do sono profundo. É o horário do sono profundo. Eu já tive algumas experiências às 3 da manhã. Interessante, assim.
por exemplo, perder o sono. Eu sou um tipo da pessoa que quando eu perco o sono por qualquer motivo, ou acordo para ir no banheiro, enfim, eu não gosto de olhar as horas, porque isso depois fica me martelando. Eu tenho tanto tempo para dormir. É uma coisa minha. Sim. Né? Mas já me aconteceu de Deus estar me cobrando especificamente para me acordar realmente para orar. E aí a gente, naquela teimosia, né? Não vou abrir meu olho aqui e tal. E de repente, aí eu falei, não, vou dar uma olhada, cara, 3 horas da manhã. É Deus. Aí, no outro dia a mesma coisa, 3 horas da manhã, cara. E, sim, então, esse horário, pontualmente falando, é algo... É um horário do portal se abrir. Da grande vitória. Porque é o horário que tá todo mundo dormindo. A fila é mais curta. Como todo pastor fala. A fila é mais curta. E eu recebi muitas coisas que eu recebi, muitos dons que eu recebi 3 horas da manhã. O pastor é uma pessoa que costumadamente ora de madrugada? Hoje eu não estou mais 100% como eu estava, mas espero voltar. Porque as guerras têm sido grandes. Então, é assim, se você começa a botar o despertador para tocar 3 horas, eu boto sempre 10, 15 minutos antes. Eu levanto e eu oro. Mas orar, e eu estou falando aqui para todos, orar na intensidade que eu orava, hoje não oro mais. Não estou dizendo que eu parei de orar. Sim. Eu estou dizendo para buscar aquilo que eu buscava. Só que hoje eu não quero buscar mais aquilo que eu buscava porque eu já empreendi. Então hoje é manter. Eu falo por experiência própria, até o pastor poder tomar um café. Cara, eu uma vez fiquei hospedado na casa do pastor Evandro e eu fiquei, não me contaram, né? O pastor Evandro ficava de 10 em 10 minutos, orando. Ele parava a conversa e ia orar. Você sabe o que é? A gente tá conversando, preciso dar uma saidinha. Saía, orava, voltava. Passava 10 minutos, voltava a orar. E a gente acaba ficando constrangido, né? Que a nossa oração é aquela, né? Senhor, pessoa aqui. É complicado. E o interessante disso, e eu falei, eu coloquei algo no meu coração depois que eu voltar para casa, né? Já coloquei algo com a minha esposa, com Deus, porque eu quero algo de Deus. E para mim, ter esse algo de Deus, eu vou ter que sacrificar. Aí falar igual vocês, é necessário sacrificar. Para mim ter o que eu quero, eu vou ter que sacrificar. Porque foi o sacrifício que eu fazia que eu adquiri. E hoje eu me sinto na necessidade de sacrificar. O tempo. Né? O tempo. Tem tanta gente que diz, eu não faço porque eu não tenho tempo, né, René? Eu falei muito isso na minha vida e ele disse, eu vou te botar você numa posição então que você vai ter tempo. E hoje eu tenho tempo e eu não estou fazendo. Eu preciso voltar a fazer. Porque eu não vou poder reclamar para Deus. Porque hoje eu sou o pastor, hoje eu posso. Então por que eu não faço? Olha aí. Isso é sério, tem que ter muita coragem, né? Pra falar aí abertamente. E é legal, cara, porque as pessoas às vezes olham pro pastor, pro líder e acham que o cara é um super-herói. Um super-homem, né? O cara não passa problema, o cara não fica triste, o cara não fica bravo, o cara não passa perrengue. Não tem problema financeiro. Não tá desanimado às vezes, e isso Tem gente que só sabe dizer pra você assim, ora por mim, mas quem ora pelo teu pastor? Quem é que paga aquele preço de estar clamando ali, jejuando? Pô, pastor, eu jejuei essa semana pelo senhor, pela sua casa, pela sua família. Cara, se tem uma pessoa que é bombardeada pelo diabo, somos nós, somos os pastores. Porque a Bíblia diz, bate no pastor e todas as ovelhas se afoguentam, vai embora. Então se eu e minha esposa não fizéssemos o que nós fazemos, William, a gente tinha parado. Não vou dizer que a gente tinha desviado, que a gente não tem como viver mais nesse mundo, mas você teria parado. E viu, pastor, nessas orações geralmente de madrugada, quase, não vou colocar sempre, mas quase sempre ela veio acompanhada de visões? Muitas e muitas vezes. Sempre vem. Sempre vem. Eu tive uma experiência de eu estar orando de madrugada, eu queria algo de Deus. E eu comecei a clamar ao Senhor. Isso era umas 3h20 da manhã, porque eu aprendi que até as 4 ele está ali. Depois disso não está mais.
Eu aprendi isso. Pelas minhas experiências, eu aprendi que de 3 até as 4 ele está ali. O que você precisa está ali. Ele desce para isso. De 4 para lá é outra coisa. E eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, numa intensidade muito grande com Deus, porque eu começo a orar falando na minha língua normal, no português aqui e tal, falando com Deus. Mas chega um momento que eu já não consigo mais falar em português, eu começo a falar em língua. Eu já entro no manto dentro da língua, sozinho. Certo? E aí eu comecei a orar em língua e daqui a pouco eu senti o meu corpo arrepiar inteiro. E quando eu senti o meu corpo arrepiar, eu, orando, senti o desejo de abrir meus olhos. Me arrepiei. Alguma coisa me disse alerta. E quando eu abri meus olhos, eu vi uma cobra, tipo uma jiboia. E ela veio na minha direção. Veio na minha direção. E quando ela veio na minha direção, eu comecei a me apavorar. Ela não estava ali fisicamente, mas no nível de oração que eu entrei, como eu estava, eu via ela física, mas ela não estava. Olha que profundo. E eu comecei a orar, minha esposa estava dormindo, eu comecei a orar e aquela voz falou para mim assim, filho, fecha os olhos. Eu falei, não vou. E essa cobra? E ela parou e ficou na minha frente assim. E eu falei, Deus, se eu fechar os olhos, ela me mata. Eu estou dizendo isso diante do Espírito Santo de Deus. E o Senhor falou assim, fecha os teus olhos, porque se você não fechar os teus olhos, eu não posso agir. Por quê? Aquele exato momento eu fui tomado de medo. Eu estava ligado com Deus, mas eu perdi a ligação porque eu vi a serpente, eu me arrepiei, abri meus olhos, vi a serpente, eu falei, peraí. E tem coisa que é tão forte que você não sabe se você está acordado, se você está... Que você entra dentro de um nível muito profundo. O horário é específico para isso. E ela não me atacava, ela ficou de frente para mim, ela ficou me olhando de frente. E eu falei, se eu fechar os olhos, ela me pega. E ele disse, fecha os teus olhos. E eu fechei meus olhos. Com muito custo eu fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, eu senti aquela presença forte do Senhor dentro de mim. E ele disse para mim assim, marcha. E eu comecei a marchar. Com o pé no chão, marchando. Aquela cobra sumiu da minha frente. Quando eu abri os olhos, já era 4 horas da manhã. Olha que experiência. 4 horas da manhã. Quando foi 7 horas da manhã, minha esposa foi do lado de fora, encontrou com a vizinha, e a filha da vizinha, que era doente, disse assim, mãe, o pastor Evandro orou por mim essa madrugada. Como? A gente falou, como é que é? Ela disse, não, mãe, eu falou para a mãe dela, o pastor Evandro estava orando por mim. Ela falou, por quê? Porque eu recebi a cura. Ele veio aqui no meu quarto. Pá. Eu brigando com a serpente. Beleza. Ele me contou o testemunho. E eu peguei, fui mexer na minha casa, porque a gente estava nessa época, nós estávamos fazendo uma construção do banheiro, e deu um entupimento no cano do vaso, e eu fui quebrar para descobrir onde estava o problema. Que eu quebrei e comecei a cavar, tinha 12 ovos de cobra. Caramba. Você tá doido. 12 ovos. Peguei todos eles e falei, Deus, então ali era a mãe daqueles ovos. Eu vi ela no espiritual, mas quando eu quebrei o banheiro lá de casa, que eu fui ver a encarnação, tava lá. O pastor contou aqui nos bastidores até uma experiência que teve ontem, quando você teve não, uma foi visão. Sábado. Eu vim pregar na igreja da pastora Rosana, que é a igreja Hamashia, e eu estava com uma mensagem preparada, e quando foi de madrugada, acho que era umas 4 horas, eu acho, daqui no horário daqui, era umas 4 horas, e eu vi aquele ser, aquele homem, aparência de homem mesmo, e ele estava no pé da minha cama, assim, me olhando, e eu abri meus olhos e eu vi ele falou para mim assim, você não vai pregar essa mensagem. Eu disse, como é que é? Gigrino deitado do meu lado, eu falei, como é que é? Eu não vou pregar essa mensagem. Ele disse, não, você não vai pregar essa mensagem. Isso foi sábado agora. Eu vou te dar a mensagem. E ele me deu a mensagem para me pregar. Quando ele acabou de me falar a mensagem, ele Sumiu. Que louco, hein, cara? E foi uma glória. E Deus bradou.
Imagino. Uma mensagem dessa, né? Você entende? Então, no mundo espiritual, a gente... Cara, é fantástico. A gente tem que parar de ter medo, a gente tem que parar de duvidar. Tem coisa que é loucura, tem coisa que o povo fala que dá medo, mas poxa, cara. Teve uma pessoa que comentou no seu vídeo e ela usou uma palavra... nem tava aqui pra eu te fazer essa pergunta. Se você não souber falar sobre isso, a gente pode até pular, né? Não precisa cortar nada. Mas assim, ó, ela tinha perguntado quando ela viu o seu relato do leão, que você viu o seu corpo saindo, ela colocou algo sobre projeção astral. Você sabe o que é projeção astral? Seria um estudo que você sai do corpo também, só que daí não tem nada a ver com a gente. E qual que é a diferença de uma experiência dessa da qual Deus te projeta saindo para uma projeção astral que você busca e estuda? É meio sem propriedade para falar, né? Porque ela quis porque eu não creio nisso. Eu creio no que eu vivi ali. Que você não fez força nenhuma. Que eu não fiz nada. Eu não tava nem buscando pra isso. Mas foi uma situação que ele criou pra me levar. Foi um arrebatamento. Foi um arrebatamento, mas ele disse: um corpo não pode ficar vazio na terra. A não ser que esteja morto. O espírito volta pra Deus. Mas se você tá vivo, como é que você vai ter um arrebatamento e teu corpo vai ficar vazio? Então você é sujeito a qualquer tipo de espírito. E eu não me transportei de um lugar pro outro nesse sentido que ela tava falando. Então fica a dica aí pra você que comentou que não tem nada a ver. Eu ia comentar lá, mas melhor não. Deixa quieto, deixemos. Então ele abriu esse portal aí pra gente dessa maneira e... Eu não tenho, obviamente, um grande conhecimento sobre esse assunto, mas até onde eu sei, essa questão da projeção astral. Projeção astral, isso, obrigado. É um trabalho, é um exercício de mente, né? De consciência. Então, de consciência. Então você... E aí é aquela coisa, você começa a falar, repetir, daqui a pouco você está acreditando que aquilo é verdade, enfim. E aí você é movido através da mente, né? Para situações e quando, na verdade, isso eu entendo agora, depois que o senhor falou, que isso também é uma forma, é um portal aberto. Mas eu acredito que esse é pro lado do mal. Isso, do mal. Exato. Eu não quero errar no que eu vou falar, mas talvez eu esteja errando com o nome, né? Mas eu li mais um livro uma vez, eu não sei se é esse livro que falava sobre isso, mas o Porcos na Sala. Sim, também fala. Sabe esse livro? Daí tinha uma parte do livro que falava sobre isso, sobre a projeção astral, mas... Proibido, como ele tá falando. Um negócio assim, cara, isso aqui é maligno. É proibido. Pros cristãos, né? Pra nós é aquilo que eu tô te falando. Isso aí. É o que você quer encontrar com mais rapidez ou com menos rapidez. Isso. Né? Se você também entrar naquele livro que eu estudei muito ele e minha esposa, e a gente sempre comenta sobre ele, que é o livro da quarta dimensão. Então, se você estudar a quarta dimensão, você vai entender que ele também tem umas projeções. Esse eu não conheço. Sério. Um dos maiores pastores lá não é da China, onde faz isso? Coreia. Eu preciso ir no banheiro. Vai falando com o René. Coreia. Então, até que ele morreu agora há pouco tempo. Morreu com 80 e poucos anos. Então, aquele homem viveu uma experiência muito grande. A gente tem muitas experiências que a gente vive, mas... É Louis Chang, é uma coisa assim, né? Ele tem, acho que a maior a maior igreja da Coreia do Sul é dele. E ele passa experiências maravilhosas que ele vivenciou. E todos nós vamos vivenciar essas experiências. Agora, é para quem crê, né? Isso não é uma coisa que é para qualquer um. É aquilo que eu estou dizendo. Qual é o preço? Qual é o desgaste? O que você tem que dar? O que você tem que fazer para você alcançar? E na hora que você alcançar, o que você vai fazer depois que você alcançar? Eu vejo assim, pastor, que as pessoas têm que entender e ter isso como uma máxima, que a vida do cristão, o maior preço já foi pago. Sim. Então, fechou, mano. O que vier, quando a gente aceita Jesus, tudo que vier após isso já está pago. Sim. Né? Então, assim, você não deve... viver. É só viver. Você só viver. É você viver na obediência, Sim. viver debaixo da ordem dos mandamentos da palavra de Deus, ou seja, que é debaixo da obediência, e o resto você vai só usufruir. Né? E ao contrário disso, existe nada de graça. Né? É isso que... aí está o X da questão. Né? Então, peraí, não. É que a vida de cristão ela já foi paga. E o outro lado? Mas tudo aquilo que você deseja alcançar a mais,
Porque esse é o nosso, né? O a mais, né? A gente quer ter experiências a mais com Deus. E nessas experiências a mais com Deus, também tem suas guerras, porque o teu inimigo não quer que você consiga entender aquilo que está ali. Porque você não está fazendo para conhecer ele. São descobertas. E quanto mais você descobre, maior é o acréscimo que você tem de conhecimento e mais afastado do adversário você vai ser. Igual quando eu falei aqui do líquido amniótico. Que muita gente ficou assim, ó, sem entender. Outras pessoas deram glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo aqui dentro de um lugar que a gente não tem consciência nenhuma, mas que nós já existimos. Então isso é muito profundo, entender. Porque quanto mais você prossegue conhecer a Deus, mais afastado do inimigo você vai. Então o teu inimigo, ele sabe quem é você, e você não sabe quem é teu inimigo. O teu inimigo tem conhecimento do mundo espiritual, que você não tem conhecimento do mundo espiritual, se você não crê através da fé em Cristo Jesus. E Jesus é a porta. Então, vamos dizer de novo, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará. E agora você vê, como que eu posso entrar dentro de uma pessoa? Jesus está dizendo, e como fazer aquele povo daquele tempo de entender que, peraí, como é que eu vou passar por ele? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus já muda de um assunto e diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para dar vida, para que tenha vida e vida com abundância. São palavras sem lógica, mas peraí, tem todo um fundamento, porque Jesus está usando coisas naturais para que você possa compreender as espirituais. E o interessante dessa leitura que o senhor fez, que a ordem é roubar, matar e destruir. Sim. Se a gente for analisar a ótica humana, não faz sentido, né? Claro que não. A ordem do que está colocado. Roubar, matar e destruir. Peraí. Então, a morte aqui é matar esse corpo. Eu entendo que essa palavra que matar esse corpo não é o fim. Não, é a destruição dele. A destruição. E a destruição dele não está nesse. Não é tá esse nesse plano. Meu Deus do céu. Isso aqui agora... Maravilha. Isso aqui foi de Deus. Matar, Caramba. roubar e destruir. Então, quer dizer, ele não mata só o corpo. E Jesus disse, acho que foi Jesus que disse Jesus disse que nós não temos que temer aquele que só mata o corpo e não tem mais o que matar, mas temei aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Então existe uma outra destruição pior do que só matar o corpo. Então ele está falando de algo espiritual, de algo que ainda vai acontecer. Que vai acontecer. Não é esse plano. Mas você vê, são 3 tipos, né? Ele rouba, ele mata e destrói. E não tem nada a ver com esse momento nosso de vida dessa terra. Não. Ele está falando de algo para o futuro. É por isso que a gente tem que abrir realmente nossos olhos espirituais e o para entendimento. Senão você não consegue compreender tudo isso que é fantástico. Se não fosse fantástico, ninguém pagava esse preço de ir em tal lugar que vai fazer o que faz. Se eles fazem porque eles têm consciência de que eles vão encontrar, por que nós que somos cristãos também não podemos acreditar? Eu digo para você, vou colocar aqui, vou só orar. Peraí, vou orar por um copo de água. Peraí, a água vai te curar de quê? Mas eu tenho certeza que o que eu estou pedindo e a quem eu estou pedindo vai fazer essa água mudar a sua história e ela vai curar. Mas foi água que me curou? Não. E todo mundo diz, não, bebi uma água que me curou. Água. Não foi água. O que fez eu ser curado? A minha fé, que eu depositei naquela oração. Isso como cristão, isso não é errado. Para nós? Não. Não é errado. A gente tem que colocar fé. E a fé, cada um escolhe uma maneira de colocar a sua fé. Tem gente que põe a fé no óleo ungido, tem gente que põe a fé na água, tem gente que põe a fé na areia, tem gente que põe a fé em coisa, mas eu ponho a fé em Cristo. Mas se eu não fizer dessa maneira, também tem pessoas que vão ficar aí voando. Porque tem pessoas que você precisa pelo menos colocar um símbolozinho para ela. Acredita nisso aqui. Mas não é isso, é Deus. Mas aí você tem que dar. Aí, por exemplo, eu fui numa... São tipos de indivíduos, né? E você tem que desligar todo mundo. Eu fui na casa de uma pessoa para orar, uma pastora, e ela orou por mim, eu gosto muito dela. E ela orou por mim e ela falou assim, pastor Evandro, posso te dar algo? Eu falei, pode. Ela me deu um lenço. E ela falou, estou fazendo uma campanha de 30 dias em cima desse lenço, que é para poder trazer prosperidade. E ela falou, põe na sua carteira. Eu sou muito chato com tudo isso. Eu coloquei. E não funcionou. Funcionou. Não é que funcionou? E nunca mais tirei. E toda vez que a coisa vai apertando,
Deus sempre manda alguma coisa e eu coloco ali e apresento a Deus. Fé. Que incrível, né? É incrível. Paradigmas. O William já falou essa frase aqui, eu vou roubar um pouquinho em outros episódios. Ele veio pra roubar, matar e destruir, viu? Só pra ficar esperto. Não, vai, rouba, vai lá. São as múltiplas formas de Deus trabalhar. É a multiforma. A multiforma. Ele trabalha de uma maneira para tanto que todo mundo tem uma experiência de ver Jesus, cada um vê Jesus como um velho, vê Jesus como uma criança, vê Jesus como um rapaz, vê Jesus como uma mulher. E a maneira que ele quer se revelar, ele não faz acepção. Ele simplesmente né? Ele e enfim, e faz. Pastor, mais um exemplo de um portal terreno que canaliza ou abre um portal espiritual. Você falou das pirâmides. Falei da Torre de Babel. Falei dos obelisco, que a gente pode observar tanto no Pentágono, lá nos Estados Unidos. Aquilo ali são tudo portais. Lugar de energia. Portal é isso, é lugar de energia que dá acesso ao mundo espiritual. Quando você está orando, você está abrindo um portal. Para quê? Para se encontrar com Deus. Então o maior exemplo é esse. O Monte Sinai era um portal? Era fortíssimo. Não. Era não, ele é. Ah, você foi lá, né? Não, eu não fui. Não fui porque estava em guerra. Ah, estava em guerra. Aí eu entrei pelo caminho já da chegada deles. Uhum. Mas o Monte Sinai cara, põe um portal naquilo ali. Imagina, cara, Deus fumegava ali, ele chegava ali. Eu sempre quis te perguntar isso no ar, já te perguntei nos bastidores. Como que foi tua visita a Israel? Você ficou muito louco lá quando você começou a pisar? Eu quase pirei. Porque eu vi tudo aquilo... Você falou com o pessoal lá em português? Deu pra falar ou só ficou em línguas mesmo? Ele deve ter ficado doido, né? O cara é doido em Deus, imagina. Cara. Falar em português só com quem tava comigo, o restante era doideira. Como é que foi? Quando você chegou lá, você já sentiu algo diferente? Quando eu botei o pé, quando o avião desceu, aterrissou, e que eu desci no aeroporto de Tel Aviv, eu não aguentei. Eu ajoelhei e comecei a chorar. Primeira coisa que eu fiz. Já na chegada. Já na chegada. Parecia que eu já tinha vivido aquele momento. Meu Deus. E aí, um outro momento maravilhoso para mim foi quando nós passamos a primeira noite numa cidade chamada Curã. E na manhã seguinte nós estávamos entrando em Jerusalém. Quando o motorista falou que nós estávamos em Jerusalém, ali eu senti o meu corpo todo tremer, eu pensei que eu ia ser arrebatado ali. Fiquei com o meu corpo tremendo, acho que uns 15 ou 20 minutos, tremendo. E eu achei que eu ia embora. Pessoal, vou morrer. Falei, vou morrer. O espiritual é muito aflorado lá, pastor? Ou é uma coisa que os galera coloca misticismo não, mesmo? Ali é o centro de todas as energias. É ali. Eu acho que todos deveriam de conhecer. Todos os evangélicos deveriam de conhecer aquilo ali. É muito fantástico. E tem alguma experiência específica que você viveu em Israel, assim? Em algum ponto que você chegou e que Deus revelou, que fez? Todos os pontos que eu fui foi fantástico. Deve ser uma loucura todos mesmo, né? Eu me lembro que um lugar que também me marcou muito foi quando eu cheguei no Muro das Lamentações. Ali eu fui com... Quando eu cheguei ali no Muro da Lamentação, eu levei os pedidos da minha igreja. E quando eu comecei a colocar os pedidos naquelas frestas, naqueles buraquinhos ali, eu fiz uma oração a Deus. Não vou falar, mas eu fiz uma oração a Deus com relação a uma coisa. E eu só me lembro que não sei se ele era americano, o que ele era. Um cara era muito grande, muito branco ele. Grandão, maior do que eu. E ele me deu um abraço.
Ele começou a falar na língua dele. Não sei se mistério. E ele me abraçava, me apertava e dizia assim: não, não e não. Como se Deus tivesse dito para mim assim: o que você colocou e o que você pediu, eu não dou. Eu não vou fazer. Uau. Porque foi eu acabar de colocar o último papel, ele me abraçou e aquele cara saiu do nada. Saiu do nada. E dizia não, não, naquela língua dele, não. E eu entendia que era não. Porque foi o que eu pedi na hora que eu botei o último papel. E aí não dá pra bater de frente, Bem, né? eu sei o que era. Tudo que ele falou, eu sei que era através daquilo, da mesma maneira que aconteceu aqui com a gente aqui. Uhum. Da mesma maneira. Que você não viu. É que é algo que testificou no seu coração. Você sabia. Porque era o que eu queria. Fechou. E ninguém sabia porque eu não contei pra ninguém. Eu só contei depois pra agir. E lá no sepulcro, quando você foi lá onde Quando Jesus... eu entrei no sepulcro, o sepulcro foi tranquilo. Eu fiquei passando mal, eu passei mal porque eu vi o anjo do Senhor lá dentro. Foi entrando na casa de Potifar. Porque Jesus não entrou pela porta da frente, Jesus entrou pelos fundos. Foi de madrugada. Jesus não tinha esse direito de entrar pela porta da frente, ele entrou pelos fundos. E nos fundos da casa de Potifar é uma prisão. E você se lembra do Salmo 68, porque você tem que descer uma escadaria. Lá agora é uma escadaria. Mas no tempo de Jesus já foi amarrado e descido ali. Então ele fala que a alma dele, o espírito dele sentiu medo. Estava em guerra o Espírito do Senhor. E é tão sufocante porque só desce, o máximo que consegue ficar embaixo é 2 pessoas, porque é muito apertado. Então eu senti, eu tive que sair dali dentro correndo, chorando e com falta de ar, porque eu me senti sufocado. Eu senti a mesma coisa que Jesus, eu acho que ele sentiu naquele momento em que ele foi colocado ali, porque é justamente a hora que ele está lá com os discípulos dele fazendo a última oração ali, é quando chega todo mundo e carrega ele para aquela casa. Então ali para mim foi uma experiência muito que marcou. Uma pessoa sensitiva, assim, que tem o espiritual aflorado, deve ser uma experiência ímpar, né, cara? Pisar, assim, num lugar assim. Porque tudo que você olha ali é a Bíblia ilustrada, né? Mesmo que não seja o lugar realmente que era daquele tempo, mas você consegue sentir que da portagem. Você consegue sentir as energias que estão ali. Hoje, quando você vai no Gólgota, no Monte da Caveira, ali você só tem só uma foto, porque se tornou uma rodoviária. Então você só tem só uma foto da parte de cima do crânio, mas para baixo você não tem. Aí você tem que olhar a foto na direção que está, para você poder perceber que outrora aquilo ali era o Gólgota. É uma rodoviária. É uma rodoviária agora. Eles não têm noção. Aquele povo ali, eles não conseguem entender a profundidade que eles têm ali naquela terra. Eles não conseguiram entender. E mesmo debaixo de guerras e luta pela terra, eles não... Não conseguem, nem todos eles conseguem. Uma outra situação que me abalou, que eu chorava e todos nós, aquelas pessoas que estavam comigo dentro daquele barco, eles começaram a chorar e foram falar do mistério. E até o próprio... Não sei como guia, falar. Né? O próprio, não era o guia, mas o cara que estava dirigindo ali o barco ali, o piloteiro. Ele não era evangélico. Pirangueiro. Ele não era evangélico e naquele momento ele foi batizado com o Espírito Santo. Caramba. Porque nós ficamos não tem como fazer a medição dentro do Mar da Galileia. Você não vai ver ali Cafarnaum, você vai ver ali a outra cidade de Gardara, você vai ver, são 4 cidades, nós ficamos nela, entre elas, né? Para cá uma cidade, para cá outra, para cá outra, para cá outra. E aí, naquele exato momento que o pastor estava ministrando, o pastor que nos levou estava ministrando, ele teve que parar a ministração porque começou a soprar um vento devagar, um vento bem lento, e começou a vir. E aquele vento foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e tomou todo mundo. Meu pai. A ponto dele ser batizado com o Espírito Santo. Sobrou até pro cara. Que loucura, hein? Então, portal. Então, veja, para a gente entender aqui o que eu quero dizer. Um dos maiores portais
se encontra nas águas, nos mares, nos rios. Por isso que as pessoas gostam de fazer muito trabalho nas cachoeiras. Porque são portais. Então as cataratas aqui é um grande portal. Portal. E tem logo a garganta do diabo ali, olha o nome Já aqui. colocaram no lugar errado, né? Então são portais, porque é água. Nós saímos das águas. Nós viemos pelo portal das águas. Então tudo que se faz nas águas. Isso, teve um inscrito ali que ficou muito bravo contigo, te xingou muito por causa da ilustração. Ilustração não, o exemplo que você deu do Rio Jordão com um portal. Foi o Rio Jordão? Não lembro. No episódio passado você disse sobre Elias e João. Sim, que ali era um portal. E ali era um portal. Sim. O cara não botou fé na parada, não. Deixa ele ficar assim. Não é mas é um portal. O Rio Jordão? O Rio Jordão, ele só perde. O Rio Jordão, ele só perde pro último rio que vai ficar na terra. Que é o que secou agora. Porque ele é desde o nascimento. Ele é o único rio que viu o homem nascer. Um rio que viu o homem nascer. Qual é o rio que secou agora lá em Israel? Um dos maiores rios. Que faz parte dos 4 rios do Éden. Caramba, me pegou. Qual que é que secou? O Eufrate. Ele fazia parte do paraíso, do Éden. Aí, ó, já começou as coisas mais profundas aqui. Pá. Ele viu o homem nascer. O Éden era ali, então. Não posso te afirmar. A Bíblia não afirma. Ele tá esperto, né? Ele tá esperto. Mas você acredita? Cara, eu acredito em tanta coisa. Interessante. Saiu cara. de novo. Interessante. Ele tá escorregadinho Não, hoje, né? Você hoje percebeu? ele já tá. Ele já sabe lidar com a galera aqui. Tá esperto. É sério, cara. É muito sério. Então a água tem um profundo. Tudo se faz com água, cara. O nosso corpo é 70% de água. Tudo se faz com água. Então. Cara, eu tava lendo uma matéria esses dias sobre a profundidade do mar. Lá no ponto que é mais... Cara, que loucura aquilo, 11.400. né? Tipo, o que não tem lá embaixo que não dá pra chegar pra ver? O abismo. O fundamento de tudo. Você tá doido. Lá embaixo tá os fundamentos da terra. Inacessível, não tem como ir. Como que vai? Por isso que eles não creem. A terra tem seus fundamentos. É muita loucura. Mas você vai encontrar... Tu vai encontrar cientista acreditando, vai encontrar cientista brigando com o outro dizendo que não é verdade, se contradizendo entre eles mesmos. Porque tudo é pela fé, eu tenho que crer. Na verdade, como que a gente coloca limite na fé? Não dá, né? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Mas que são provas daquelas que existem. É isso aí. Vai fazer o quê? Como que briga com fé? Então, quando você olha para dentro da palavra, você não tem como olhar para dentro da palavra do Senhor e você não colocar fé em tudo. Tem que colocar fé em tudo. Porque foi escrito pelo mesmo. Deixa eu fazer... você tá vendo que hoje o episódio tá sendo um catadão, né? Nós estamos perguntando de tudo e falando de tudo, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta pra ti, também baseada em algumas conversas que a gente já teve aqui no Necessário. Quando a Bíblia relata outros deuses, que a gente entende que é deuses estranhos, esses deuses, aspas, abro aspas para falar, esses deuses seriam entidades malignas? São as entidades que trabalham nos portais, que dão acesso aos homens ao conhecimento, porque eles tiveram conhecimento. A gente tem que entender que antes deles serem quem eles são, eles faziam parte dos filhos de Deus. É aquilo que nós começamos a dizer. Se eu começo a te ensinar aqui a verdade, falo pro Renê, começo a contar os meus princípios e você começa a andar nos meus princípios, vai dar certo, deu certo. Mas se você mudar os princípios, você pode pegar e começar a andar sobre o seu princípio, ensinando para as pessoas aquilo que você entendeu. Tu pode pegar da minha verdade e transformar a sua verdade em uma verdade mentirosa. E tem uma galera que vai te acompanhar. Erradamente. Claro, senão ele não tinha conseguido trazer a terça parte. E esses, abre aspas, deuses, que a gente entende que não era Deus, porque a gente é monoteísta, eles reinam, aspas, até hoje em determinados portais e lugares? Eles têm
eles tiveram acesso, mas muitos acessos foram fechados por Cristo, que no lugar onde os príncipes dominavam, Jesus colocou um anjo guardando. Mas é o que eu estou dizendo, como são seres elétricos espirituais que se movimentam por energia, então hoje não precisa ter portais definidos, como eu falei da pirâmide, como não. Eles movimentam pela eletricidade, então são canais. Quer um portal melhor do que nós? Nós somos os verdadeiros portais de acesso deles, somos verdadeiros. O cara tá brigando hoje com o pedestal ali, você viu, cara? Tá difícil hoje aqui, cara. A coisa tá feia pra ele. Pior do que eu aqui. É que eu tô de tudo um pouco. Eu tô de zóio no negócio ali. Pai. Aí tá bom. Hein, pastor? Quando o pastor contou aqui naquele episódio que eu acho que foi em um monte lá no Rio de Janeiro, que tinha uma estátua, um altar. Sim, tá falando dele ontem. Falei dele ontem. Cara, isso é louco. Se você não assistiu, procura aí que tá em alguns tanto episódios. Que me responderam esses dias, porque quando eu falei o nome daquele anjo que eu vi, agora no negócio do podcast que eu fui ver, o pessoal me respondeu que era Nosferatu, isso mesmo. Foram 3 pessoas de autoridade, não conheço eles, mas que falaram, o senhor teve a mesma visão que nós, você viu Nosferatu. Que loucura. E esse altar que você viu num ponto específico naquele, era um espírito parecido com isso que estava cuidando? O ser que cuidava era esse ser. E o que nós vimos lá embaixo foi o ataque desse ser. E não veio só ele, veio mais um outro demônio em forma de uma mulher com 2 cachorros gigantescos, acorrentado. E todo mundo viu? Todos que estavam comigo. Eu tenho um obreiro meu que ele tem as fotos até hoje. Eu vou ver se ele ainda tem. Se ele tiver, eu vou pedir para ele me dar. No próximo podcast eu mostro. Que loucura. Porque onde ele batia a foto, da parte do monte que ele batia a foto, tava lá um demônio, furioso com a gente. A gente passou 3 horas orando praticamente. Acho que foi umas 3 horas orando, clamando para que aquele demônio sumisse dali. Foi muito cansativo. Isso foi dessa vez que vocês perderam que a gente se perdeu. O caminho, a saída, né? Foi. Que loucura, cara. Isso é uma coisa... Então ali foi um portal que foi aberto no Rio de Janeiro para que aquela entidade estivesse ali dominando durante 85 anos. E aí, como que aqueles tijolos foi chegar lá em cima para a construção daquilo? Se não tem como. Tem que ser helicóptero. Então, é aquilo que eu estou dizendo. Alguém dedicou aquilo porque ele precisava de fazer um sacrifício. E é assim que eles fazem. E quantos desses não tem perdido aí no Brasil? Tá, é assim, ó. Vamos parar aqui um pouquinho. A pergunta para o pessoal entender. É que o senhor está falando de visão espiritual? Não, estou falando de físico. Não, mas a visão espiritual... E o altar é físico. Não, o altar, tudo que ele está falando é físico. Os demônios ele viu fisicamente. Eles se materializaram, eles se materializam. Eles têm esse poder. Não foi tirado dele. Poxa, eu disse aqui da última vez que eu fui visitar minha esposa, namorava ainda, e eu passei pelo campo de futebol e a mulher passou por mim. Ela estava materializada. Quando ela acabou de passar, que ela deu uma gargalhada, eu olhei para trás, não tinha mais ninguém. Eles se materializam, eles têm esse poder. A Bíblia diz ali, na 2 Coríntios 11, ele fala que se os seus ministros se transfiguram em ministro de Deus, ele também se transfigura em anjo de Deus. Ele continua se transfigurando como anjo de Deus. Que impressionante. Cara, isso é cabuloso. No topo de um monte, onde não tem nada. Não tem nada. Correr pra onde? Como que vai construir um altar lá? Cabuloso. Pastor, nós chegamos naquele momento, infelizmente, de a gente ir para as considerações finais. Amém. Da qual você libera uma palavra para alguém, para o podcast, para aquela câmera. E é agora, meu filho. Bem, eu quero dizer para os irmãos que acreditem, eu não sou perfeito e nenhum de nós somos perfeitos, ainda não alcançamos a perfeição, mas tente
ouvir tudo o que nós falamos e pesquise, procura. Porque Deus não vai te deixar enganado. Nosso projeto aqui não é se apresentar ou se aparecer, mas é desmistificar e mostrar coisas que aos seus olhos e aos seus ouvidos foram escondidos. E esse é o tempo das revelações. E que Deus possa abençoar você, tua família, tua casa, que você possa receber de Deus aquilo que realmente você precisa, que você possa encontrar em Cristo Jesus a verdadeira porta para todas as áreas da tua vida como vitória. Deus abençoe. É isso aí, minha gente. É o pastor Evandro, como ele disse no começo aqui do episódio, ele é pastor da igreja lá em Mato Grosso do Sul. Dourados, né? Assembleia de Deus. Ministério Missão Pentecostal. Ministério Missão Pentecostal. Então coloque aí no seu projeto de oração, ore pelo pastor, ore pela vida dele, ore pela igreja. Você que quer ter o pastor aqui várias vezes, continue orando por ele, para que Deus dê força, dê vigor, para que ele possa continuar nessa batalha que é pesada, né? E você que tem perguntas pro pastor, deixa o seu recadinho aqui no vídeo do YouTube, mas também siga o pastor nas redes sociais, né? Tá passando Facebook, aqui embaixo, aqui, Facebook e Instagram é a mesma coisa, e né? E TikTok é a mesma coisa, são os três. Aí, é só tem o TikTok. Tá fácil. Pastor Evandro Luiz lá e enche o saco dele, gente. Manda um recado lá que ele vai, na medida do possível, responder você. O pastor Evandro é um homem de Deus, é um homem que a gente conhece há muitos anos e eu tenho certeza que Deus usa ele com autoridade para abençoar. Cara, foi um prazer receber você aqui, você tirar um tempo para estar aqui com a gente. Hoje foi muito bom. Deixo o abraço do meu irmão também. E, né, o Renê aí, né, Renê? Estamos felizes de ter você aqui. Sempre muito bom recebê-lo. Amém. Essa cidade, essa cidade é agraciada quando o senhor tá aqui, porque sempre traz boas novas. Amém. Notícias boas da parte de Deus para nossas vidas. E como o pastor William falou, o senhor é um homem de Deus que pontualmente foi usado e é usado para falar, né, para ser boca de Deus aqui para nossas vidas. Nós somos privilegiados de tê-lo aqui conosco. Obrigado. É isso aí. E é isso aí, gente. Quando sair aquele projeto, que se Deus quiser, do Necessário Seminário, o pastor Evandro com certeza é um dos malucos que nós vamos convidar para estar dando uma palavra lá, e vai ser de chacoalhar o bambuzal, como diz o Giovanni. É isso aí. Gente, não deixe de se inscrever nesse canal, tá? Ativar as notificações, orar por esse projeto, ofertar nesse projeto. Tudo isso por quê, Renê? É necessário. Porque é necessário. Deus abençoe. Tchau. Necessário. É necessário. Necessário. É necessário. Necessário.